Olá, pessoal, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de História aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindos à nossa última aula do semestre, né? Ou seja, nós já estamos aí caminhando, né, para a gente poder entrar de férias. Então, eu gostaria muito, né, que vocês aparecessem aqui no nosso bate-papo, me mandassem aqui um hello, lembrando que o nosso bate-papo é a melhor ferramenta que a gente tem para que vocês consigam participar da aula, para que vocês consigam tirar suas dúvidas. Então, vão falando aqui comigo, tá? Na nossa aula de hoje, gente, como ela é a nossa última aula do semestre, e também nós fechamos aqui um conteúdo que é sobre Brasil Colônia. Então, hoje eu vou fazer uma revisão já com algumas questões aqui, para que a gente possa revisar e testar e saber se de fato vocês entenderam o conteúdo, tá certo? Então, vão aparecendo aqui no nosso bate-papo, respondendo as questões junto comigo, fazendo essa super revisão aqui. Então, vamos lá. É hoje, dia 7 de julho. Bom, então, durante esse mês aqui de junho, né, e a primeira semana de julho, a gente discutiu sobre Brasil colonial. Foi uma ótima oportunidade para que vocês conhecessem um pouco mais da história do próprio território em que vocês estão vivendo. Então, a gente discutiu a partir de 1500, que é quando os portugueses chegam ao Brasil. Analisamos aqui todos os ciclos econômicos do pau-brasil, o açúcar, o ouro, as drogas do sertão, né? Então, analisamos até o século XVIII. A gente vai, né, analisamos todo o Brasil colonial, depois a gente vai ver também o processo de independência do Brasil, o que teoricamente, né, o Brasil deixa de ser uma colônia de Portugal, e eu digo teoricamente porque na prática não foi exatamente assim. O Brasil continuou dependendo economicamente de Portugal, né? Portugal continuou controlando as nossas decisões políticas e econômicas, sem falar que o Brasil, diferente de outros países da América do Sul, que quando passaram pelo processo de independência se tornaram república, o Brasil se tornou foi um império. Então foi uma independência muito mais teórica e no segundo semestre a gente vai ter aula sobre a vinda da família real para o Brasil em 1808. Vamos analisar o processo de independência no Brasil e no Piauí. Vamos analisar o Brasil Império, primeiro e segundo reinado, república. Então, de fato, aqui a história da segunda série do ensino médio é muito focada em história do Brasil e a gente ainda vai ter aula sobre revoluções burguesas, como a Revolução Industrial, Revolução Francesa, o fim do absolutismo na Europa, na Inglaterra, na França, a luta de independência de países como o Haiti, os Estados Unidos, o próprio Brasil, como eu já falei, né? Então vai ser bem interessante. Então aqui vamos revisar, né, o nosso conteúdo sobre Brasil colonial, que nós passamos aqui o nosso mês de junho discutindo. Gente, então olha aí a revisão. Brasil colonial, como eu falei, né, de 1500 até 1822, e o Brasil ele foi descoberto. Bom, nós aprendemos, né, que quando a gente é criança, tá lá no ensino fundamental, era muito comum nos ensinar que, né, a gente aprendeu que o Brasil foi um país que passou por um processo de descobrimento. Mas essa expressão, descobrimento do Brasil, está carregada de eurocentrismo, que é uma valorização da cultura europeia em detrimento das outras. Então, é como se ela fosse a cultura mais importante, a cultura superior. E nós sabemos que não existe isso, né, gente? Cada nação, ela tem a sua própria cultura, que está relacionada com a própria luta pela sobrevivência dessas pessoas, né? Então, a expressão, ela é bem, né, carrega esse eurocentrismo, que é uma valorização da cultura europeia em detrimento de outras culturas. Por quê? Quando a gente fala que o Brasil foi descoberto, a gente esquece, anula a história, né, de mais de 6 milhões de indígenas que viviam dentro do território brasileiro antes da chegada dos europeus.
Então, a gente anula a nossa existência, né, dos nossos povos originários, a cultura, os rituais religiosos. Então, por isso que é muito importante que a gente comece a utilizar outros termos. Nos livros de história, esses outros termos também já estão aparecendo, como conquista, ocupação, invasão do território, né, para que a gente possa compreender de fato que o que ocorreu foi isso, uma invasão do nosso território. Bom, aqui nós também analisamos a carta de Pero Vaz de Caminha, né, gente, que foi um primeiro encontro, um registro, na verdade, né, quando chegam ao Brasil. Então, aqui eu coloquei um pedacinho da carta que diz assim. E aí, óbvio, né? Percebam aqui até mesmo o idioma muito diferente, né? Já que é no início do século XVI. Então, olha, ali veríeis galantes, pintados de preto e vermelho, e quartejados, assim pelos corpos como pelas pernas, que, certo, assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres, novas, que assim nuas não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega toda tingida daquela tintura preta, e todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma. Então, nós temos esse registro histórico, né, de Pero Vaz de Caminha aqui dentro do nosso território. É muito importante vocês observarem, né, que ele diz, olha, suas vergonhas estão nuas. Claro, porque os indígenas andavam com o corpo apenas tingido, né, não existia esse tabu, o corpo como um sinônimo de pecado. Então, como era, né, a sociedade ali na Europa vivia sobre aquele domínio da Igreja Católica. Lembra? Nós estudamos isso no período de Idade Média. Então, aqui era muito mais livre, não existia essa tensão, esse tabu com o próprio corpo, né? Outra característica é que a gente vê muito a ideia de que eles estavam pintados, né? Uma característica cultural, de expressão também do próprio corpo, da relação com a própria natureza. E este primeiro encontro, gente, dos portugueses com as novas terras americanas foi registrado na conhecida Carta do Achamento do Brasil, né? Ou a Carta de Pero Vaz de Caminha, que foi escrita pelo próprio Pero Vaz de Caminha em Porto Seguro entre 26 de abril e 2 de maio de 1500. Hoje, nessa carta, ela está lá no arquivo da Torre do Tombo, em Portugal. Bom, então em 1500, quando os portugueses chegam ao Brasil, eles vão tomando posse desse lugar. Óbvio que vão, porque afinal de contas, olha aqui o que eles tinham à vista, o objetivo deles, o lucro. Então chegam no nosso território, começam a ocupar esse território, e em um primeiro contato, gente, entre os portugueses e os nativos, né, os indígenas, foram relativamente pacíficos, apesar, é claro, do estranhamento causado pelas diferenças entre ambos, né, tanto pelo aspecto físico e, claro, como o aspecto dos costumes, dos hábitos, da cultura. Mas também esse contato relativamente pacífico, ele foi sendo substituído por uma violência, né, a violência de que os indígenas eram colocados também à força para trabalhar. A primeira forma de escravidão que se configura aqui no Brasil no período colonial é escravizando a força de trabalho indígena. E aí eu quero que vocês lembrem que no primeiro momento, até que Portugal ficou bem desinteressado pelo Brasil, porque em Portugal trabalhava muito aquela ideia, né, do mercantilismo, em que uma nação ela é rica pela quantidade de ouro que ela tem dentro do seu cofre público, né? E aí quando chegam no Brasil não encontram nem ouro, nem diamante, nem prata, nem metais preciosos. Então é por isso que eles vão pensar, beleza, a gente não encontrou ouro aqui, mas a gente precisa encontrar alguma coisa para poder gerar o quê? O lucro para a metrópole, que era Portugal. Então foi justamente aí que começa essa fase inicial, que é o período
pré-colonial, que é a fase do pau-brasil, que é de 1500 até 1530. Né? E por que um período pré-colonial? Porque a colonização, de fato, ela só vai ter início a partir de 1532. Então, durante esse primeiro período, Portugal não encontra ouro nem metais preciosos, então vai começar a explorar o pau-brasil. E eles identificavam que aquela madeira, os indígenas mesmo mostravam, né, com todo um prazer de dizer, olha, que incrível o que a gente tem aqui. E próprio Portugal, né, começou a pensar, olha, beleza, então eu vou explorar, isso aqui vai dar certo. E aí vê que é uma madeira muito resistente, uma árvore que não existia na Europa, uma árvore que tinha um corante no seu interior, que inclusive os indígenas utilizavam para fazer suas pinturas corporais. Então Portugal identificou que era uma madeira que seria muito lucrativa. E aí passam 30 anos retirando a madeira do Brasil, né, e levando para a Europa. E é claro que a mão de obra utilizada foi a mão de obra indígena, e aqui não foi pacífico, muito pelo contrário, foi baseado também na violência, na ideia, né, de que aqueles corpos eram sem importância. Não é à toa que a gente tem uma grande, hoje, na etnografia, na antropologia, na história, nós temos muitas pesquisas, né, que mostram como que as mulheres indígenas eram violentadas, e quando as mulheres negras chegavam no Brasil, foram também, na ideia de que são corpos sem importância. Então, se eu não tenho importância, não dou valor para aquilo ali, eu posso fazer o que eu quiser. Inclusive, é um ponto que eu quero que a gente vá discutir, né, quando a gente chegar lá no Império. Quero discutir porque também é um conteúdo muito presente lá na sociologia, quando a gente estuda sobre miscigenação do Brasil, em que a gente fala que o Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo e por isso a gente vive uma democracia racial. E não, isso é um mito, né? Justamente porque toda essa miscigenação lá no início do Brasil colonial foi muito baseada em violência sexual contra essas mulheres pretas e indígenas. Um outro ponto aqui que eu quero que vocês se lembrem, né, do período pré-colonial, é que era principalmente ali no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, no litoral, e que desde esse primeiro momento aqui, Portugal desenvolveu um domínio muito grande sobre o nosso território. E agora a gente vai responder aqui algumas questões sobre o Brasil, o período pré-colonial. Então eu trouxe a revisão e aí nós já respondemos logo uma questão sobre esse assunto, tá bom? Então, bora lá. Primeira questão. O período da nossa história, conhecido como período pré-colonizador, pode ser caracterizado pelos seguintes pontos. Item 1. A descoberta de metais preciosos, particularmente prata e diamantes, na região amazônica. Bom, eu acabei de explicar, né, que a gente não teve isso. Pelo contrário, né, Portugal, no primeiro momento, fica até desanimado, porque a Europa ela era muito baseada no sistema mercantilista, né, o mercantilismo na economia, aquela ideia de que era preciso ter metais preciosos dentro desse cofre público, porque aí sim seria a forma como ele iria ganhar, iria lucrar. E como não tem, né, acabaram partindo para o pau-brasil. Ok? Estou vendo aqui que o Samuel Moraes está aqui no nosso bate-papo. Olá, Samuel. Estou fazendo aqui uma revisão sobre o período pré-colonial. Então, a gente vai analisar o período do pau-brasil, açúcar, ouro, drogas do sertão. Então, essa aqui é a nossa primeira questão. Eu estou fazendo a revisão e já respondendo as questões. Tá certo? Então, bora lá. Responde aí junto comigo. Bom, então, é o período da nossa história, né, conhecido como período pré-colonizador. Então, aqui essa primeira alternativa, ela é falsa. Segunda alternativa, a montagem de estabelecimentos provisórios, conhecidos como feitorias, onde eram feitas trocas comerciais entre os navegantes portugueses
e os povos indígenas do Brasil. Gente, a ideia aqui das feitorias, na verdade, era o quê? Era retiravam o pau-brasil da natureza, levavam até esses entrepostos, né? Dentro do litoral, entrepostos no litoral, para que essa madeira ela pudesse ir para a Europa, tá certo? Então, eu quero que vocês lembrem justamente, é muito importante desse desinteresse que tinha aqui, tá certo? Então, aqui o item, deixa eu ver, o item 1 é falso. O item 2, a montagem de estabelecimentos provisórios, conhecidos como feitorias, onde eram feitas trocas comerciais entre navegantes, então com certeza aqui verdadeiro. Item 3, a criação das cidades de São Vicente e Desterro no litoral da América Portuguesa. Primeiro que São Vicente, lá em São Paulo, não era cidade, era uma vila, muito mais preocupada ali com a ideia de sobreviver, começar a organizar, né, ocupação de fato. As cidades elas eram muito mais estratégicas e muito mais organizadas. A vila não. Então São Vicente não era uma cidade ali no início, ela era uma vila com uma organização muito menor do que uma cidade. Então falso também. Item 4, a utilização da mão de obra indígena para exploração de madeira, particularmente no pau-brasil. Claro, né, gente? Verdadeiro. O período pré-colonial é justamente o período em que, durante 30 anos ali, né, o Brasil foi explorado e a madeira, o pau-brasil, foi retirada do nosso país. Então, aqui a alternativa verdadeira, letra C. Vamos agora aqui responder a nossa segunda questão. E ela diz assim: a Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500, é considerada como um dos documentos fundadores da Terra Brasilis e reflete em seu texto valores gerais da cultura renascentista, dentre os quais destaca-se: letra A, a visão do indígena como pertencente ao universo não religioso, tendo em conta sua antropofagia. A gente comentou aqui sobre essa ideia de antropofagia, certo? E aí, o que que acontece? Era aquela ideia de que os indígenas, né, quando tinha ali, eram os canibais, né? E não, né, gente? Era muito aquela ideia de que quando tinha um conflito, e aí uma pessoa, um guerreiro morria, ou alguém da família, eles comiam um pedaço daquela carne, porque eles acreditavam que fazendo aquilo ali, eles iriam absorver as habilidades, né, daquele guerreiro. Então, também é uma questão aqui, óbvio, de cultura, né? Então, letra B. A informação sobre os preconceitos desenvolvidos pelo Renascimento no que tange à impossibilidade de se formar nos trópicos uma civilização católica e moderna. Bom, a gente sabe que, na verdade, ele estava ali retratando tudo que ele estava vendo, né? Então, o Pero Vaz de Caminha sempre tinha essa pessoa que escrevia a carta para poder enviar para o rei, né? Então ele fala um pouco do cotidiano, da natureza, do que poderia ter para explorar, do espanto também de conhecer aquele indígena. Então a gente consegue ver que essa carta ela fala tanto, ela observa tanto a questão da natureza, do local que haviam chegado, como também esse do ser humano, né, desses homens, dessas mulheres, dessas crianças que estavam vivendo no que eles gostavam de chamar do novo mundo, certo? Então, como resultado, né, da experiência dessa nova visão de ser humano, que era uma característica do século XV. Então, Pero Vaz de Caminha, ele retratava tanto a natureza como o contato que ele estava tendo ali com aquelas pessoas. Então, aqui, a alternativa verdadeira da segunda questão é a letra D, ok? Então, nós fizemos aí nossas duas questões para relembrar um pouco do período pré-colonial, que era a fase do pau-brasil. Agora a gente vai aqui para o outro tema, que não, né, a outra fase,
que a gente também estudou aqui nas nossas aulas, que é sobre o início da colonização, que é a partir de 1530, 1532, que é quando o Brasil recebeu de fato a primeira expedição colonizadora, que foi do Martim Afonso de Souza. E aí vocês podem perguntar, professor, então por que durante aquele 1500 até 1530 a gente não fala que é colonização? Porque não teve uma colonização de fato, uma ocupação desse território. Nós tivemos ali algumas caravelas, alguns grupos de pessoas que vinham para o Brasil, algum grupo de navegadores que vinham para o Brasil para realizar esse trabalho, né? Ficavam ali de fato parados no litoral e fazendo a retirada desse pau-brasil. Não entravam, não penetravam de fato dentro do território. E aí, com essa expedição colonizadora do Martim Afonso de Souza, é que de fato essa colonização ela vai ter início, em que a gente vai ter uma chegada muito maior de pessoas aqui, divisão da terra através das capitanias hereditárias, e aí sim, toda uma estratégia para poder impedir que outros países viessem para o Brasil e conseguissem se firmar aqui, entendeu? Então, aqui nós temos o início agora da colonização, que é a partir de 1531, com a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. E os fatores, gente, primeiro era a queda nos lucros com o comércio de especiarias no Oriente. Lembra que a grande ideia aqui desse século XVI era chegar até as Índias, até a Ásia, né, para fazer esse comércio aí dessas especiarias. Mas a gente está falando de uma galera que já estava pelo menos, né, 100 anos lá fazendo todo esse trabalho com as especiarias, elas começam a cair nesse mercado, né? Então, Portugal pensa que, olha, beleza, eu vou ter que com o que eu vou fazer, né? De que forma que eu vou conseguir gerar uma lucratividade explorando esse país. E aí, também o Brasil era muito longe de Portugal, a galera levava muitas vezes até um mês, não, um mês é pouco, né? Até mais de 2 meses para conseguir chegar aqui, né, muito diferente, porque hoje, claro, a gente tem transporte aéreo, a galera consegue chegar em algumas horas em Portugal, mas a gente está falando do início aqui do século XVI, então as distâncias eram muito grandes, também necessitava de um custo, né, para ter uma manutenção dos territórios conquistados, e ainda tinha o quê? A ameaça de invasores franceses, ingleses, holandeses. Então, Portugal tinha muito medo, gente, porque Portugal já havia conseguido identificar que o Brasil era um território rico. Então, ele pensava, olha, o Brasil é um território rico e se eu não me ligar aqui, eu vou perder, né? O Brasil vai começar aí a ter cada vez mais países interessados, então vou perder. Então, o que, que ele pensa? Enviar para o Brasil uma grande quantidade de pessoas para poder, de fato, desenvolver essa colonização. Também tem uma outra questão, ó, não aceitação do Tratado de Tordesilhas, que foi firmado entre Portugal e a Espanha. Deixa eu colocar aqui para vocês se ligarem. Portugal e Espanha, lembrando que nós aprendemos aqui que foram justamente esses dois países europeus, né, que foram pioneiros nas navegações marítimas ainda do século XV. Então, é por isso que estabeleceram esse acordo, o Tratado de Tordesilhas de 1494, em que a ideia era justamente dividir os territórios que haviam sido encontrados entre Portugal e a Espanha. Só que Portugal não respeita, porque teoricamente o litoral brasileiro era que seria de domínio de Portugal e o interior do Brasil da Espanha. Mas Portugal ultrapassa esses limites e começa a colonizar de fato o Brasil de uma forma geral.
Outro fator foi a expansão da fé cristã, gente. A Igreja Católica ela vai catequizar os indígenas em peso, justamente porque a Igreja Católica ela também foi uma patrocinadora das navegações marítimas, ela foi uma patrocinadora dessa colonização, né? Porque a gente aprendeu aqui sobre as reformas protestantes do século XV e XVI, em que a Igreja Católica ela começa a perder muitos fiéis, porque ela teve, né, as suas posições muito questionadas, como a venda de indulgências, de relíquias sagradas. Ela começa a ser encarada muito como uma instituição corrupta. Então é claro que isso mexe, né, com a estrutura, e aí muitos fiéis, né, vão passar a não acreditar mais na Igreja Católica. Então gera também essa tensão, né? Então, os indígenas eles vão começar a serem catequizados em peso. Então, aqui, com certeza, é um outro fator muito importante. Bom, e aí quando a gente começa essa colonização, a gente precisa ver aqui as capitanias hereditárias. Então, olha aqui, se liga. Aqui nessa linha que eu estou passando aqui, amarela, é o quê? É o Tratado de Tordesilhas. Então, toda essa parte aqui do litoral seria de Portugal, e todo esse outro território aqui, o interior do Brasil, seria da Espanha. Seria da Espanha, mas aí a gente já sabe o enredo, né? Portugal acabou invadindo tudo, principalmente no século XVIII, quando vai começar, né, os bandeirantes a procurar ouro pelo Brasil. Então, gente, as capitanias hereditárias, o objetivo, os fatores era garantir a posse da terra contra a ameaça de invasores. Então, em Portugal começa toda uma propaganda. Olha, galera, vamos para o Brasil, porque lá dá para enriquecer, né? Claro, existia também um preconceito muito grande, a ideia de que o Brasil era quente, de que as pessoas são selvagens, né? Justamente porque existia uma supervalorização da cultura europeia. Então, aqui eles começam a garantir a posse da terra, né, impedindo a entrada de outros países. As características, né, uma descentralização administrativa, dois pontos muito marcantes aqui: as Sesmarias e o Donatário. As Sesmarias, gente, eram grandes porções de terra que permaneciam em poder do sesmero e seus descendentes desde que eles a cultivassem. Então, basicamente, era aquela ideia do rei de Portugal chegar e dizer: olha, beleza, você está aqui, né, uma pequena nobreza portuguesa, você está aqui, então você vai para o Brasil, eu vou te dar lá um pedaço de terra, vou te doar esse pedaço de terra. Então a pessoa ela se torna uma proprietária, ela precisa desenvolver uma atividade econômica nessa terra e, é claro, vai gerar lucratividade para ela e também vai gerar lucratividade para Portugal. Né? Aqui na tela, essas capitanias hereditárias, está vendo, gente? Todo ó, o Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, e aí cada um tinha um dono. Por exemplo, Espírito Santo era do Vasco Fernandes Coutinho, Porto Seguro, do Pero de Campos Tourinho, Ilhéus, Jorge de Figueiredo Correia. Então, cada terra, cada porção dessa tinha um dono, né, gente? Então, aqui o nosso território ele foi inteiro dividido para outras pessoas. Óbvio, né? Justamente a galera que vinha de Portugal. E o donatário era a pessoa que recebia a terra. Então, ele era recebedor e senhor de uma capitania com poder administrativo, militar e judiciário. Lembrando que essas terras aqui, elas eram doadas, elas não poderiam ser vendidas, ok? E aí, como eu falei, o que é uma sesmaria? Gente, o nome sesmaria deriva de sesmar, dividir. Então, era um lote de terras distribuído ao beneficiário em nome do rei de Portugal com o objetivo de cultivar essa terra. Então, era perfeito para Portugal. Tinham ali pessoas cultivando a terra, gerando lucro para Portugal e, ao mesmo tempo, ocupando e protegendo que esse território fosse invadido por outros países. A sesmaria ela teve origem ainda como uma medida administrativa nos períodos finais da Idade Média em Portugal. E a concessão de sesmarias ela foi largamente utilizada no período colonial brasileiro.
né? Como eu expliquei, ela foi iniciada com as capitanias hereditárias em 1534 e essa concessão, essa doação de terras, ela foi abolida apenas quando houve o processo de independência em 1822, ok? E olha, gente, esse sistema de Seis Marias foi adotado, né, pelo Reino de Portugal depois da expulsão dos árabes, um processo que começou no século XI e só foi concluído no século XV. E por que essa ideia de ocupar a terra? Porque assim impede, né, que outros países venham a ocupar. Durante também o período colonial, nós temos aqui o governo geral, que é de 1549 até 1572. O objetivo era gerar uma centralização política administrativa, uma hierarquia, porque afinal de contas o rei estava lá em Portugal, então ele precisaria ter aqui um governo em que ele confiasse, né? Porque senão ele poderia perder o domínio desse território, em que o Brasil era um território muito rico e lucrativo para Portugal. Então ele pensa, poxa, beleza, eu não estou lá, mas eu vou começar a mandar uma galera que eu confio para que possa administrar aquele território e ele continue sendo, né, de domínio de Portugal. Então, esse governo geral, existia uma hierarquia, porque o rei ele estava no topo da hierarquia. Depois vinha o governador geral, que ele era nomeado pelo rei. Tá vendo como o rei, óbvio, né? Ele tinha todo um domínio. Então, nós temos o rei no topo dessa hierarquia. Abaixo vinha o governador geral, que era nomeado pelo rei. O ouvidor-mor, que era a justiça. O provedor-mor, que eram as finanças. E o capitão-mor, que era a defesa. E hoje a gente tem, né? Nós temos um judiciário, um legislativo no Brasil. Então, aqui, o judiciário, né, seria o ouvidor-mor, que é o responsável pela justiça. Nós temos um Tribunal de Contas da União. Aqui era o provedor-mor, que eram as finanças, né? Nós temos um exército, nós temos a polícia militar, civil. E aqui era o capitão-mor, que era o responsável pela defesa. Nosso primeiro governador foi o governo Tomé de Souza. Ele foi responsável pela fundação de Salvador, que isso ocorreu em 1549. É nesse momento que chegam os primeiros jesuítas ao Brasil para poder desenvolver aí a catequização indígena. Começa também o desenvolvimento da cana-de-açúcar, chega também as primeiras cabeças de gado, né, para já começar também essa atividade econômica, e também chega os primeiros escravizados no Brasil, a galera que foi retirada do seu território no continente africano para que pudesse ser escravizados aqui no Brasil. E lembrando, né, o Brasil foi um dos países que teve um processo de escravidão mais longo da história, mais 350 anos. E a gente vai comentar um pouco de que forma que essa escravidão acabou só quando a gente chegar a estudar o Império no nosso segundo semestre. O segundo governo foi do Duarte da Costa, de 1553 até 1558. Eu sempre coloco a data, não para que você fique focado naquela ideia de que precisa decorar, mas eu gosto de colocar a data para que a gente possa se situar na história, beleza? Então, aqui o governo do Duarte da Costa tiveram muitos atritos entre colonos e jesuítas, né? Os jesuítas não queriam que os indígenas fossem escravizados, os colonos não concordavam, os jesuítas não queriam que eles fossem escravizados, mas ao mesmo tempo também escravizava. Houve aqui a invasão dos franceses, né? Então, a chegada de mais jesuítas, eles começaram a ser responsáveis pelas escolas no Brasil. E é claro, né, gente, quem estudava nessas escolas? Apenas a galera que tinha poder aquisitivo, apenas os filhos, né, desses proprietários de terra, dessa galera que recebeu aí as capitanias hereditárias. Então, a escola era focada para essa galera. O terceiro governo foi do Mendes Sá, que ele foi responsável pela expulsão dos franceses e a fundação do Rio de Janeiro. E eu botei uma observação que as capitanias aqui, elas continuaram existindo, tá certo? Bom, agora vamos aqui responder algumas questões sobre o Brasil colonial, né? Aqui no caso, terceira questão, tá certo?
Bom, então vamos lá. O que que essa questão diz? Contudo, tornava-se cada dia mais claro que se perderiam as terras americanas, a menos que fosse realizado um esforço de monta para ocupá-las permanentemente. Está vendo? Explicou a questão. Por que que essa colonização ela começa? Porque Portugal estava com medo de começar a perder o domínio do Brasil para outros países, porque outros países também queriam entrar aqui. A Espanha, a França, a Inglaterra. E este esforço, gente, significava desviar recursos de empresas muito mais produtivas do Oriente. Então, de fato, Portugal investiu em dominar o Brasil, né? Claro, porque era muito lucrativo para ele, não necessariamente para a gente. Então, para garantir a sua presença em terras americanas e contornar os gastos elevados de uma colonização, o governo português introduziu, letra A, o sistema de capitanias, que transferia a particulares, em troca de privilégios e terras, as despesas da colonização. Gente, perfeita. A alternativa verdadeira aqui de cara é a letra A, porque a gente sabe que foi justamente isso que ocorreu. Né? Então, Portugal pensava o quê? Beleza, então estou correndo o risco de perder essa terra, porque países como a Holanda, França, Inglaterra estão interessados no Brasil. Então, eu começo a fazer uma comitiva, chamar a galera e dizer: olha, galera, se mudem para o Brasil. Eu sei que o Brasil é ruim, eu sei que é quente, que a galera é selvagem, mas se vocês forem, vocês vão ter terras, vão ter status social e uma galera que muitas vezes eram falidos lá em Portugal, viu uma ótima oportunidade de vir para o Brasil enriquecer. E foi basicamente isso que aconteceu. Então foi muito bom para Portugal, porque a galera que vinha para cá ocupava, abria terreno, levantava casa, né? De fato vivendo aqui, e muita gente vivendo aqui gerava uma insegurança de outros países vir atacar, porque aí começa a estruturar, ter portos de segurança, a galera se preparar para combater o invasor, né? Que na verdade o invasor já eram os portugueses. Então aqui com certeza a alternativa verdadeira é a letra A. Quarta questão, vamos responder, dá tempo. Quando os portugueses começaram a povoar a terra, havia muitos destes indígenas pela costa junto das capitanias, ou seja, muitos indígenas estavam vivendo no litoral, porque os indígenas se levantaram contra os portugueses, os governadores e capitães os destruíram pouco a pouco e mataram muitos deles. Outros fugiram para o sertão, e assim ficou a costa despovoada de gentil ao longo das capitanias. Junto delas ficaram alguns indígenas em aldeias que são de pais e amigos dos portugueses, né? Claro, então, desculpa, a gente teve muitos indígenas que foram, né, gente, de uma certa maneira se aliaram aos portugueses, porque também era uma forma de sobrevivência. Então, conforme o relato de Pero de Gândavo, escrito por volta de 1570, naquela época, letra A, as aldeias de paz eram aquelas em que a catequese jesuítica permitia o sincretismo religioso como forma de solucionar os conflitos entre indígenas e portugueses? Gente, claro que não. Né? Então aqui a violência, gente, foi muito forte. E os indígenas eles fugiam para o interior porque era uma reação. A galera estava tentando fugir, estava tentando sobreviver, tá certo? Então, quando diz assim, naquela época, né, existiam os que viviam todos ali no litoral, mas uma galera que de fato fugia para tentar sobreviver a toda aquela violência da colonização. Então, aqui a alternativa verdadeira, letra C. A fuga dos indígenas para o interior era uma reação às perseguições feitas pelos portugueses e ocasionou o esvaziamento da costa. Claro, a galera tentava fugir e se esconder o máximo possível, porque afinal de contas a descolonização ela foi baseada em muita violência.
Então, a gente fecha aqui a primeira parte da nossa aula em que a gente revisou algumas características, revisamos, na verdade, né, o período pré-colonial, que é conhecida como a fase do pau-brasil, e depois a gente entra no período colonial, que é a partir de 1530, quando nós temos aí as primeiras expedições no Brasil, e aí, de fato, né, as capitanias hereditárias, a divisão da terra, a fuga em peso desses indígenas para o interior, tentando fugir da violência da escravidão. Então, nós encerramos aqui a primeira parte da nossa aula. Na segunda, a gente vai continuar respondendo algumas questões e aí vamos entrar no período da mineração. Então, fica aí que daqui a 3 minutinhos eu estou de volta.